baixa, né? Subiu, eu vejo a humildade. Jesus já sabia que ele estava lá em cima. Jesus poderia de cabeça baixa falar assim: ô Zaqueu, Zaqueu ia estar ouvindo, desce daí, porque hoje convém que eu durma na sua casa. Desce daí, porque Deus, ele está acima de tudo e de todos. Mas a Bíblia diz que Jesus inclinou os olhos para olhar para o homem, sendo que o lugar de soberania, de altura é dele. Ele fez questão de olhar no olho daquele homem e dizer: olha, desce daí, porque eu quero ir pousar na sua casa. Jesus foi oferecido ainda por cima, né? Se eu chegasse aí para você que não me conhece, hoje eu quero pousar na sua casa, será que você ia me levar? Não ia. Será? Olha para o seu irmão aí e diz assim: hoje eu vou pousar na sua casa. Diz para ele. André, vou lá para sua casa, André. Tenho certeza que nós aqui 90% hoje não vai dar não, talvez amanhã. Mas Jesus, ele foi tão humilde que ele se ofereceu, gente. Como ele está se oferecendo hoje. Eu quero pousar na sua casa. Me leva para dormir na sua casa. E quando ele chega lá, diz: Zaqueu, põe aquele banquete, um homem rejeitado, ninguém queria nada com ele. E ele falou: hoje a salvação entrou aqui nessa casa. Glória a Deus. Às vezes não está fazendo salvação na nossa casa, porque Jesus não está sendo, não está entrando. E ele diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou pagar 3 vezes mais. O cara, ele converteu mesmo, porque Jesus entrou. Jesus teve um ato de humildade. E a outra parte é quando Jesus, depois da ceia ali, os discípulos estão ali, que ele pega a bacia, ele tira a sua túnica de uma costura, túnica de rei, põe o avental. E ó, aqui está o pé de Pedro, o pé de João, o pé de Tiago. No mais baixo, ele desceu para lavar os pés empoeirados daqueles discípulos. E é isso que ele olhou e desceu, foi o mais baixo, para mostrar para eles que, sendo ele maior, então ele é que servia. Ele veio para ser servo, certo? Ele veio para ser servo e lavou os pés dos seus discípulos. Morreu numa cruz, morte de bandido. Ele poderia ter dito: Senhor, pai, eu morro, mas não há cruz. Não, sabe por quê, queridos? Analise aqui comigo, rapidamente. Alguns estados nesse país têm a pena de morte. As pessoas que encaram a pena de morte são os piores criminosos que possam existir. Os crimes mais terríveis que possam existir levam essas pessoas à pena de morte. Na época, a cruz era uma pena de morte. Ele foi para uma pena de morte por nós. Ele foi exposto para todo mundo lá no Monte da Caveira como o pior bandido que poderia, o pior criminoso que poderia existir. Ele aceitou passar por isso. Ele aceitou ser visto como um criminoso, como um bandido, como uma das piores pessoas da sociedade, por amor a nós. Tem que ser muito humilde. E ali na cruz ele enfrenta 2 ladrões, um orgulhoso e um humilde. E ele prova mais uma vez que a humildade vence diante de Deus. O orgulhoso dizia: não, se você é o filho de Deus, salva-se a ti e a nós mesmos. Aí o outro, reconhecendo, olha e fala: ele não fez nada para estar aqui. E olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, nesse momento, disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. E o que é mais interessante, que o orgulhoso, o soberbo,
Deus ficou em pleno silêncio com ele, não deu uma palavra com ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o soberbo Deus resiste, mas o humilde Deus exalta. Deus rejeitou e exaltou o da direita, porque o da direita se humilhou e reconheceu quem era Jesus. Conclusão da nossa mensagem, queridos. Ressuscitou ao terceiro dia. E depois, será que a humildade de Jesus acabou aí? E depois de 40 dias volta para a sua casa. E a Bíblia fala agora que ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Glória a Deus. Ele continua no propósito. Por quê? Porque a humildade está impregnada na natureza de Deus. Toda vez que nós estamos com atitude de soberbos, de arrogantes, Deus se lembra de Satanás. Mas quando nós agimos na humildade e na simplicidade, Deus olha e vê, aí está a natureza do meu filho, Jesus. Vamos aplaudir a Ele?